Olá, eu quero inicialmente agradecer pelo convite para a participação no primeiro encontro online do Bacharelado em Agroindústria e aproveitar para parabenizar aos organizadores do evento, o Centro Acadêmico da UFES do Campus do Sertão e o Centro Acadêmico da Universidade Federal da Paraíba. Nós vamos bater um papo sobre a atuação do bacharel em agroindústria na indústria de alimentos. Eu sou a professora Jane, do Núcleo de Graduação em Agroindústria da UFES, e é um grande prazer estar conversando com vocês hoje. Antes de falar sobre a atuação do bacharel, eu queria trazer aqui a definição do que é uma agroindústria e já vai nos dar um start importante sobre a atuação do bacharel em agroindústria. E uma definição que temos é que é um empreendimento que processa as matérias-primas de origem animal e vegetal, envolvendo a transformação e conservação através da alteração física ou química, armazenamento, embalagem e distribuição. Quando eu falo que é um empreendimento, é, portanto, um ambiente físico equipado para a transformação e conservação no preparo de matérias-primas agropecuárias. Na agroindústria, tudo é montado de forma a agregar valor aos alimentos. Ela pode ser resumida como um processo de industrialização dos produtos do setor agro e é, portanto, de extrema importância para a economia brasileira. Quando eu falo de industrialização de matérias-primas provenientes da agropecuária, eu queria aqui não limitar a agroindústrias alimentares, trazer a possibilidade de que a agroindustrialização ela pode ser tanto de matérias-primas de origem alimentar como não alimentar. Sim, são matérias-primas provenientes da agricultura, aquicultura, pecuária e silvicultura. Só falando sobre o termo silvicultura, seriam aquelas matérias-primas provenientes da exploração sustentável de recursos naturais, como, por exemplo, a extração de castanha do Pará. Então, quando eu falo de agroindústrias, de processamento de matérias-primas não alimentares, seria, por exemplo, a exploração de subprodutos da pecuária, como agroindústrias que processam couro. E no caso de uma indústria têxtil, por exemplo, que processa algodão, ou cana para a produção de etanol. E silvicultura, como por exemplo a plantação e exploração de eucaliptos. Como eu não queria deixar preso a esse universo, eu quis trazer essas informações. Só que a gente vai falar hoje principalmente da agroindustrialização de matérias-primas alimentares, né? Sobre agroindústrias de alimentos. E um grande diferencial do bacharel em agroindústria é o fato de que a formação que ele tem compreende o entendimento de toda a cadeia produtiva e não apenas aquelas etapas de processamento ou industrialização. Então, dentro do curso de bacharelado em agroindústria, tem disciplinas ou módulos
que tratam sobre as cadeias produtivas, tanto de origem animal quanto vegetal. E uma coisa que não é tão comum em outras formações relacionadas. E o que seria cadeia produtiva? A cadeia produtiva de um produto, ela compreende desde os insumos para a produção agrícola ou pecuária, passa pela agroindustrialização, ou seja, de fato pela indústria, a comercialização desses produtos para enfim chegar no consumidor. É, portanto, um conjunto de etapas consecutivas ao longo dos quais diversos insumos vão sofrer algum tipo de transformação até a constituição do produto final. Existem conhecimentos específicos relacionados desde a especificidade da matéria-prima a que tipo de produto será desenvolvido. Mas aqui eu trouxe um exemplo geral de uma cadeia produtiva, que inicia com os insumos e vai até o consumidor final. E o fato é que todas as ações e cuidados ao longo dessa cadeia produtiva devem atender a um requisito básico e imprescindível, que é a segurança e a segurança do consumidor. E para a garantia de que o consumidor terá acesso a produtos de qualidade e com segurança, o papel do bacharel de agroindústria é fundamental. Então, seguindo essa lógica, eu trouxe aqui, listei algumas possíveis áreas de atuação do bacharel em agroindústria, que vai desde a gestão agroindustrial, que de uma forma genérica envolve essas outras questões, como logística, controle de qualidade, tratamento de resíduos e efluentes, marketing, trabalhar diretamente na linha de produção, no entendimento das operações do processo produtivo, no desenvolvimento de novos produtos, na análise sensorial e na elaboração de projetos agroindustriais. Eu citei essas áreas e vamos falar sobre elas, mas eu não gostaria que vocês ficassem limitados a isso aqui que eu acabei de citar. Seguindo esse conceito de cadeia produtiva, eu trouxe aqui então algumas agroindústrias, né, de processamento de produtos de origem animal. Nesse exemplo especificamente, a gente está falando de indústrias que processam carnes, seja aves, suínos, bovinos, enfim. Portanto, esse tipo de agroindústria é, portanto, uma opção para a atuação do bacharel em agroindústria. E aqui eu queria falar um pouco sobre como seria a atuação na gestão agroindustrial, entendendo que ela é o quê? É um processo, né? A gestão ela deve ser conduzida em todos os segmentos na cadeia, no âmbito dos empreendimentos rurais, fazendo-se valer de planejamento estratégico e tecnologias de produção e gestão. Então, quando eu falo no segmento da industrialização, a gente deve-se buscar sempre investimentos para desenvolver e implementar sistemas de gestão específicos. Claro, considerando as peculiaridades, né, dos fornecedores, dos consumidores
e dos próprios produtores. Então, imagine que o profissional que está atuando no setor de gestão agroindustrial, ele é esse indivíduo, esse profissional que entende sobre a cadeia produtiva e quais as estratégias que ele pode traçar para a melhor condução desse processo ou para a melhoria desse processo. É, portanto, um indivíduo que tem um entendimento muito grande de toda essa cadeia e ele pode propor ações, assim como a manutenção de ações para que esse processo ele seja conduzido da melhor forma possível. Um outro exemplo, ainda no âmbito de produtos de origem animal, seria a atuação na agroindústria de pescados. E aí, que aqui, no caso, a gente teria o início com a pesca, né? Ou a aquicultura, passaria pelo processamento e, enfim, a comercialização até chegar ao consumidor. E nesse ramo, eu queria trazer um ponto interessante, que tem também a ver com gestão, que seria a logística. É uma área da gestão mais complexa, indo desde o controle de estoque eficaz da matéria-prima e do produto acabado, até garantir altos níveis de serviço na entrega final. Uma logística eficiente, ela se dedica a cumprir o objetivo de entregar o produto certo, no local indicado, no menor tempo possível e pelo custo mais baixo. Veja que desafio. Então, quando falamos de logística, especificamente do setor agroindustrial, a gente está falando de cuidado com a vida, porque existe a responsabilidade, como eu já falei, na segurança do consumidor, né? E aqui, quando propositadamente falando em uma agroindústria de pescado, tem que existir uma logística nesse processo de transporte e comercialização, pensando na cadeia do frio, porque são alimentos que precisam ser transportados e armazenados, né, estocados sobre baixa temperatura. E aí, esse profissional deve estar muito atento em atender a essa logística da entrega desse produto ao consumidor. Então, é aí também uma probabilidade da atuação e algo que esse profissional deve estar atento quando está trabalhando em uma agroindústria de alimentos. E aqui eu trago uma possibilidade que eu diria deve ser a maior, se não é a maior, uma das maiores que a gente tem no setor agroindustrial de alimentos, que seriam os laticínios. Como a gente sabe, esse tipo de empreendimento, seja de grande porte ou de pequeno porte, está presente na maioria das cidades do país. E aí, para trazer a atuação do bacharel, vou falar também do controle, da atuação no controle de qualidade, que é também algo que a gente vê, vamos dizer assim, de forma massiva durante o curso de bacharel em agroindústria. E aí esse profissional que vai atuar no controle de qualidade, nesse caso aqui eu estou falando especificamente, eu trouxe aqui na industrialização, mas a gente sabe que o controle de qualidade, ele é pensado desde
o início da cadeia produtiva até o final da cadeia produtiva. E aqui na industrialização, a gente tem requisitos básicos quando fala de controle de qualidade, que são o entendimento da análise do APPCC, que é análise de perigos e pontos críticos de controle. Quase não sai. E é extremamente recomendado por órgãos de fiscalização e, como eu falei, utilizável em toda a cadeia produtiva. O objetivo do APPCC é a prevenção e o controle de riscos que envolvam o alimento, principalmente relacionado à qualidade sanitária. Então, o que é mais importante é reduzir o risco de doenças transmitidas por alimentos, as DTAs, né? E esse é um sistema projetado para identificar e controlar os possíveis problemas antes que eles ocorram. Então, é um planejamento que é feito para evitar que esses problemas ocorram e que causem riscos aos consumidores. Outra coisa que a gente ouve falar massivamente no curso é sobre as boas práticas de fabricação. E vocês, como bacharéis em agroindústria, serão capacitados para justamente fazer a capacitação de pessoas que estarão trabalhando na manipulação de alimentos ou em qualquer parte do setor produtivo na agroindústria que exija o entendimento dessas técnicas. E as boas práticas de fabricação abrangem, portanto, um conjunto de medidas que devem ser adotadas pelas indústrias de alimentos a fim de garantir, né, a qualidade sanitária e a conformidade dos alimentos com os regulamentos técnicos. Então, é aquele cuidado para que os manipuladores, o ambiente, ele esteja controlado, né? E que sejam praticadas essas boas práticas durante a fabricação dos produtos alimentícios. Quando a indústria ela atende a esses requisitos, ela está habilitada, né, entre outras necessidades, ela pode receber a certificação, que está relacionada a ISO 22000 e ISO 9000, que dita também sobre essas regras que eu falei do APPCC e das boas práticas de fabricação. Um outro ponto importante que eu gostaria de falar é sobre a rastreabilidade. Quando a gente fala de controle de qualidade, essa rastreabilidade seria a possibilidade, né, do registro das informações desde aqui, a origem, o início, até o destino dos produtos. Ela tem um papel importantíssimo na identificação de problemas na cadeia produtiva de alimentos e na dinâmica dos processos de recall, que seria o recolhimento de lotes de alimentos das prateleiras, né? Então, imagine você na embalagem do leite, pela embalagem, por informações na embalagem, a empresa ela tem como saber a máquina que processou aquele lote, de onde veio o leite que estava naquele lote, quem eram os funcionários que estavam operando naquele momento. Então, você tem todo um controle dos equipamentos e do processo
para que, se acontece algum problema, você consegue rastrear aonde, em que fase desse processo aconteceu. É lógico que não dá para corrigir o erro, ele já existiu, mas você consegue rastrear aonde foi e evitar que ocorra novamente. E aí você tem uma reformulação, se necessário, do APPCC, que já foi estabelecido, e uma reciclagem nas boas práticas de fabricação. Então, o entendimento dessas questões relacionadas ao controle de qualidade é algo que os profissionais, os bacharéis em agroindústria, eles têm fortemente associado ao seu conhecimento. E vocês, como eu falei, vêm em vários momentos ao longo do curso. Além disso, além da indústria de carne, de pescado e laticínios, um outro exemplo de processamento de produtos de origem animal é a agroindústria de processamento de mel, que muitas vezes acaba ficando um pouco esquecida. E aqui a gente tem um exemplo, existem várias associações, e pequenas agroindústrias que são de processamento de mel. E quando a gente fala sobre pequenas agroindústrias, a gente pode pensar logo em possibilidades de elaboração de projetos agroindustriais, elaboração de fluxo de caixa, que seriam aí também possíveis níveis de atuação do bacharel em agroindústria. E de extrema importância, porque no entendimento do projeto, na execução e elaboração de um projeto agroindustrial, é possível fazer com que, e ali essa pessoa tem esse cuidado de ajustar o fluxo de produção para evitar, por exemplo, contaminação cruzada. Então, são entendimentos, conhecimentos que não é qualquer pessoa que vai conseguir elaborar um projeto agroindustrial. Então, vocês têm esse conhecimento e têm condições de fazer um projeto muito melhor do que pessoas que não têm a formação específica, E o que eu queria trazer, além disso, sobre a agroindústria de processamento de mel, é que entre as possibilidades de produtos alimentícios, como própolis, pólen e o mel, que a gente já falou, tem ainda a cera. E aí eu queria trazer um leque para a possibilidade de agroindústrias de cosméticos. Porque imagine, é claro que a gente tem a agroindústria de alimentos como ponto forte, mas precisamos ampliar os nossos horizontes, E a cera, além de outros usos, ela também pode ser utilizada como cosmético. Passando agora das agroindústrias de produtos de origem de matérias-primas de origem animal para matérias-primas de origem vegetal. E aí eu trouxe um exemplo aqui de agroindústrias de processamento de sucos e vinhos. E aí, um momento em que o bacharel em agroindústria pode atuar é no tratamento de resíduos. E a gente sabe o quanto é um gargalo essa questão do tratamento de resíduos e efluentes na indústria de alimentos, porque a produção de produtos alimentícios
gera muito resíduo e efluente. E dentre os principais resíduos gerados por este setor, merece destaque os efluentes industriais provenientes da lavagem de piso e águas residuárias do processo de lavagem de equipamentos e máquinas. Os resíduos sólidos muitas vezes caracterizam, em sua maioria, como orgânicos e ou recicláveis. Então, o bacharel ele pode atuar no tratamento, nas operações de tratamento desses efluentes. Além disso ser uma obrigação legal da indústria, a responsabilidade dela, o tratamento dos resíduos e efluentes, pode trazer uma excelente imagem para a empresa. Então, é importante que ela tenha esse apelo. E uma eficiente gestão de resíduos praticada pela indústria é capaz de trazer ganhos econômicos. Então, é, sem dúvida, um importante local de atuação do bacharel. Falando em outra questão que seria, por exemplo, essa parte das embalagens, é importantíssimo que o bacharel ele tenha entendimento dos tipos de embalagens e material em contato com aquele alimento, em função das características do produto e da vida de prateleira pretendida. Então, a embalagem de alimentos ela deve ser pensada não só como em termos de segurança, mas ela também deve ser pensada, no caso da rotulagem, como uma importante forma de propaganda. E nisso a gente já faz um link, então, com o marketing, que começa ali, na forma de apresentação dessa embalagem, numa construção de uma relação de confiança entre a marca e seu público. Investir em marketing é fortalecer a imagem da marca e ganhar a preferência dos consumidores. E algo que tem sido muito utilizado no marketing é a preocupação com a qualidade de vida. A indústria de alimentos ela tem sempre evoluído nesse sentido. Aqui para o que a gente trouxe na agroindústria de vinhos, o bacharel ele pode atuar diretamente na linha de produção. E aí, quando a gente fala, existe aí um entendimento das operações unitárias nesse processo. E entendendo as operações unitárias desse processo, que no caso do vinho envolve colheita, recepção, classificação, esmagamento da uva, trásfegas, clarificação, filtração, maturação, fermentação, envelhecimento na garrafa, enfim, tudo isso seria o que? As operações unitárias para a obtenção de vinhos. Então, o indivíduo, o profissional que ele entende essas operações unitárias, ele tem condições de propor melhoria nesse processo, seja para melhorar as características do produto, seja para propor o uso de ingredientes que vai tornar esse produto mais barato e mais valorizado, ou propor alteração no processo para que melhore a qualidade nutricional desse produto. Enfim, esse bacharel ele pode atuar diretamente também nesse processo e fazendo esse tipo de alteração. E por fim, uma outra forma de atuação do bacharel seria no ramo de panificação ou na obtenção de óleos vegetais, e nesse
falando desse contexto, eu queria trazer algo que para a maioria dos bacharéis é interessante, que é trabalhar no desenvolvimento de novos produtos. Ainda falando sobre o desenvolvimento de novos produtos, a gente envolve, como eu estava falando antes, de melhoria, de troca de ingredientes. E é importante para a criação e sustentação da competitividade entre as indústrias. E a gente sabe o quanto a indústria de alimentos passa por muitas transformações. E isso tem acontecido muito forte nos últimos anos, devido principalmente às mudanças comportamentais dos consumidores. Então veja, hoje existe uma preocupação muito grande dos consumidores com a qualidade nutricional do alimento que ele está consumindo. Então, houve uma transformação, diria, nas últimas décadas, nos últimos anos. Por exemplo, hoje não se utiliza mais, a gordura trans, não se admite mais o uso de gordura trans em alimentos. Então, muitos produtos alimentícios tiveram que passar por transformações e mudanças de ingredientes para atender essa necessidade. Um outro exemplo também é a redução de sódio. Então, a legislação ela exigiu a redução de sódio em muitos alimentos processados, enlatados, enfim. E aí as indústrias tiveram que readequar os seus produtos para atender a essa legislação. Então, o desenvolvimento de novos produtos, ele agrega o valor ao produto, seja por meio da variedade de conveniência e a qualidade de diferentes fontes nutricionais, já que os consumidores estão cada vez mais atentos em relação à qualidade, com relação ao valor, com relação aos benefícios e funcionalidades do que ingere. E uma coisa que é importantíssima, porque veja, como eu falei do exemplo da gordura trans e do sódio. Se você retira esses produtos, eles são muito importantes para as características sensoriais daquele produto. Então, é imprescindível que se faça a análise sensorial para ver se essas alterações nesse processo vão interferir de forma muito negativa na análise sensorial. E aí, a análise sensorial ela pode funcionar tanto nesses casos, no desenvolvimento de novos produtos, né, para lançar esses produtos no mercado, em teste com os consumidores, como pode ser necessária no controle diário, no controle rotineiro da qualidade. Então, existem indústrias que utilizam da análise sensorial rotineiramente. E aí é um profissional com esse tipo de formação que precisa para atuar nesses setores. E aqui eu trouxe um exemplo no desenvolvimento de novos produtos que veio do Instagram do Mais Agroindústria, em que, para se fazer as etapas do processo de desenvolvimento envolvem desde a geração de ideias, a triagem dessas ideias, o teste preliminar e prototipação, análise de mercado, desenvolvimento, validação de mercado, e aqui nesse desenvolvimento que está a análise sensorial, né, até o lançamento. Bem, falei de diversos tópicos, né, de como o bacharel em agroindústria pode atuar, e aí eu queria trazer algo que, vamos dizer assim, é a paixão de muitos profissionais bacharéis em agroindústria, que são as agroindústrias familiares. Esse é um setor que tem muita relevância econômica para o país. E as agroindústrias familiares no Brasil tratam-se de uma ressignificação de uma prática tradicional das famílias dos agricultores, ou seja, assume um papel diferenciado nas unidades. E aí a gente tem uma produção que antes era familiar,
ela deixa de ter um caráter doméstico e volta para, além de atender ao consumo das famílias, passa, em muitos casos, a ser a responsável pela manutenção de muitas propriedades rurais. Então a gente tem o que? O desenvolvimento social de grande parte de famílias e de pessoas. E vejam, 67% de todo o pessoal ocupado em agropecuária no país é em agroindústrias familiares. Então veja a relevância econômica e a importância social dessas agroindústrias para o país. E o valor de produção é de 107 bilhões de reais, sendo que no Nordeste, cerca de 30% da produção agropecuária é da agricultura familiar. Então, o profissional bacharel em agroindústria, tendo o entendimento das políticas públicas que podem ser aplicadas às agroindústrias familiares, aos agricultores familiares, eles podem prestar assistência técnica a esses indivíduos, a essas famílias e ajudar na constituição dessas agroindústrias. E uma forma de fazer isso é com a consultoria. E aí eu coloquei aqui a consultoria, coloquei em análise sensorial, em boas práticas de fabricação, na elaboração de projetos. Vocês entenderam que eu coloquei como se fosse, a gente falou lá atrás, como se fosse em indústrias de grande porte. Mas essa consultoria ela pode acontecer de forma autônoma, né? Você então pode ser um consultor agroindustrial, por exemplo. Estou dando esse nome aqui, não sei se chamaria assim, mas e pode atuar diretamente dentro como contratado, responsável técnico dentro de uma agroindústria. Além disso, tem algo que é maravilhoso, que é ser empreendedor. Imagine você ser dono do seu próprio negócio. E aí eu queria trazer esse resgate, que você tenha um olhar para si, tenha um olhar para a sua família. Será que tem algo que é muito específico aqui da nossa condição familiar que daria certo, que eu poderia utilizar, nós sabemos fazer isso muito bem, todo mundo gosta. E se eu começasse um empreendimento nessa área, com todo o conhecimento técnico e científico que eu tenho? Então, não descartem essa possibilidade. Eu sei que parece, muitas vezes pode parecer assustador esse caminho, mas vocês têm condições de buscar alternativas sem se arriscar tanto. Então, não se limitem. Entendam que vocês podem ir além. E ser empreendedor tem que estar nessa lista, né, como possibilidade. Outra coisa que eu queria trazer também é que eu sei que a gente está no Nordeste, mas não limite o seu território de possibilidade de atuação. Nós estamos no Nordeste, mas por que eu não posso atuar no Brasil? Por que eu não posso atuar na América Latina? Por que eu não posso atuar em qualquer lugar do mundo? Então, entenda que você pode ir e você pode atuar em indústrias em qualquer lugar. Então, você tem conhecimento, você tem condições de ir além. E assim, a oportunidade, muitas vezes, ela não vem gritando de vermelho e piscando na sua frente. Então, você precisa estar com olhos abertos às oportunidades. Porque se elas estiverem camufladas, você vai precisar ter um time bem afinado para conseguir identificar. Então, olhos bem abertos para essas oportunidades. Eu queria deixar aqui como sugestão o Instagram do Mais Agroindústria, caso vocês ainda não conheçam, e do Sensorial Alimentos. Eu sei que existe hoje uma série de informações na internet, a gente não está conseguindo captar tudo o que está acontecendo, mas
eu recomendo fortemente essas mídias sociais, além do canal Agroindústria na Prática, que é uma iniciativa de, acredito que alunos e ex-alunos do curso de bacharelado em agroindústria da UFPB, que está fantástico, que traz profissionais formados há algum tempo e que mostra a atuação deles em diversos setores. Então eu recomendo muito, quem não viu ainda, se inscrever e assistir a esses vídeos do canal do Agroindústria na Prática. Além disso, uma recomendação de uma palestra do canal Suíno, que é o profissional do futuro e o futuro das profissões no agronegócio. Ele traz lá e mostra que esse profissional ele não depende só de conhecimento técnico-científico. Esse profissional do futuro, ele tem valores importantes. Então, eu recomendo muito que vocês vejam essa palestra. Já não se assustem lá com o tempo dela. Adianta lá para 20 minutos, vou dar logo essa dica, porque no início ficou um negócio parado, mas adiante em 20 minutos e assista a partir dali. Tem dicas sensacionais. E aí eu queria agradecer por essa oportunidade. Deixo aqui o meu contato, estou sempre à disposição. E mais uma vez, parabéns pelo evento. Desculpem se a qualidade da palestra ficou ruim, se a qualidade do áudio ou do vídeo ficou ruim, mas esse foi para mim um desafio muito grande, porque eu acredito que os aparelhos tecnológicos que eu tenho aqui não foram os melhores para fazer essa palestra, mas eu fiz o que eu pude nas condições que eu tinha e eu estou muito feliz de ter finalizado. Um grande abraço a todos e tenham um excelente evento.